Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A luta está intensa no Grand Prix 2022, todo mundo lutando por 2 vagas no torneio de candidatos, né? O torneio de candidatos é aquele, só vão ter 8 jogadores e quem vencer vai jogar contra o Carlsen, né? O torneio de candidatos vai acontecer em junho e tem 2 cadeiras vagas e a turma tá lutando por isso. Vamos dar uma olhada aqui, Alexei Shirov, a lenda do xadrez espanhol, jogando contra o Fedosiev. E a partida é bastante interessante. Antes, um recadinho rápido para você que quer melhorar em cálculo no xadrez, não sabe nem como, né? Então aqui vai ter, as inscrições estão abertas aqui para o curso de cálculo, maestria do cálculo com o grande mestre André Diamante. Serão 8 aulas ao vivo para você melhorar aí o seu cálculo, tá bom? Se você quiser mais informações sobre esse curso, aproveita, as inscrições ainda estão abertas até o dia 10. É só clicar aqui no link que está na descrição do vídeo. E pessoal, é o seguinte, vamos dar uma olhada então. O Shirov abre aqui com o peão do rei na partida, C5, a defesa siciliana aqui pelo Fedosiev, cavalo F3, cavalo C6, peão D4 aqui abrindo a siciliana, peão toma, cavalo F6 atacando aqui o peão, cavalo C3 protegeu e E5. E aqui o negócio é o seguinte, o cavalo tá atacado, né? E o Shirov vai para essa variante aqui com o cavalo de B em D5, cavalo de D em B5, ameaçando jogar um cavalo D6 aqui, seria um lance muito bom para as brancas, praticamente forçaria a captura, o peão de D7 fica meio preso aqui, dificulta o desenvolvimento do outro bispo, né? Uma bela ameaça aqui de cavalo D6, então D6 foi jogado pelo Fedosiev, impedindo o salto do cavalo para lá. E aqui cavalo D5, é um lance muito jogado nessa posição, contrariando alguns princípios de abertura, né, que a gente deve desenvolver as outras peças, proteger o rei, mas tudo bem, essa turma sabe o que faz. Cavalo por D5, peão toma, e agora o cavalo está atacado, cavalo em E7 e C4, protegendo bastante aí o peão central, e agora as pretas têm uma maioria aqui na ala do rei, de 4 peões contra 3, e as brancas ficam com uma maioria na ala da dama. Bom, a partida seguiu com cavalo em F5, bispo D3, desenvolvendo peça, controlando a casa de E4, e agora G6 aqui o Fedosiev prepara para desenvolver o bispo. Roque A6 atacando o cavalo tem que voltar, cavalo C3, bispo G7 desenvolvendo peça. E aqui uma decisão interessante pelo Shirov. Bispo por F5, trocando o bispo pelo cavalo e depois de bispo por F5, bispo E3. Posicionando as peças para a ala da dama, aqui o Shirov. Roque foi jogado pelo Fedosiev e aqui dama B3, né? Vários lances são possíveis aqui nessa posição. Os computadores acabam preferindo desenvolver a torre, tirar a torre dessa diagonal, já colocar na coluna C e tudo mais, mas aqui o Shirov prefere jogar dessa maneira, com dama B3 atacando aqui o peão, né? E agora, o problema todo é que as pretas teriam esse lance aqui, bispo D3, que seria um lance forte, né? Por exemplo, depois de torre de F aqui em D1, seguiria com E4, com um bom jogo aqui para as negras, né? Esse aqui é o ponto todo que o computador diz que seria, por isso que teria sido ruim aqui o dama B3, né? Mas bispo D3 de fato foi jogado, e agora a torre de F em C1 foi jogada aqui pelo Shirov e E4, né? O computador fala que as pretas estão um pouco melhores, o Shirov segue com C5 e agora F5 foi jogado aqui pelo Fedosiev, ativando a maioria de peões, vindo com uma tempestade aqui pra cima do Shirov. E agora, Shirov, como é que você vai jogar essa posição? Bom, primeiro C por D6 e agora F4, atacando aí o bispo. O Shirov consegue escapar com o bispo aqui com um tempo, ainda atacando a dama. E aqui é perfeitamente possível jogar um lance como dama por D6, recuperando o peão. Mas o Fedosiev arrisca tudo agora com o lance dama G5, né? Aqui seria bastante jogável um lance como dama por D6. E apesar de bispo por C7 parecer um lance forte, aqui porque tem dama por C7 e aí cavalo por E4, né? A dama tá atacada. E não D6 aqui, não D6 cheque, nada disso, porque a dama simplesmente cobre aqui em C4, né? Então esse cheque não funciona, parece que é bom, né? Tô dando cheque ganhando a dama, não. Você dá cheque aqui pode abandonar, né? A dama cobre. Então aqui o melhor seria cavalo por E4 e agora a dama tá atacada e o bispo tá atacado e as brancas vão recuperar a peça. Seria uma possibilidade aqui com chances para os dois lados. Rafa, nada disso. Continua essa análise aí. Bispo por B2 ataca as 2 torres. Tá bom, calma. D6 avançando com o peão passado, sacrificando qualidade. Bispo toma a torre na coluna C. E depois das trocas das torres e H3, é difícil dizer se as pretas estão melhores porque tem uma torre por um cavalo, porque as brancas têm um peão passado e o rei aqui não está muito bem protegido, né? Então seria uma posição com certeza com chances aí para os dois lados, né? Mas aqui nada disso aconteceu porque dama G5 foi jogado pelo Fedosiev, trazendo as peças para a ala do rei, atacando com tudo. O Shirov segue com D7 aqui, abrindo o caminho pro
ameaçando promover aqui o peão, e agora F3 ameaçando checkmate. Você quer promover o peão ou você quer dar checkmate? O Fedosiev quer dar mate. Aqui D6 primeiro, ixi, checkmate, perdeu. Aí você captura o rei e põe no bolso, hein? O cara joga a dama por G2, você captura o rei dele, põe no bolso e sai correndo. Aí esse lance aqui não leva checkmate porque veio com cheque. E agora tem que fazer alguma coisa. Rei H8, agora sim G3, evitando checkmate. E agora a dama F5 foi jogada pelo Fedosiev, prometendo mate. E agora o Shirov tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Como é que para esse checkmate? Só tem uma maneira. E aqui o Shirov encontra cavalo D5 seguido de cavalo E3, né? E agora o cavalo fica controlando aqui a casa de G2, né? E não é tão fácil assim continuar agora de negras, né? Por exemplo, o bispo H6 é um lance tentador, porque você captura o cavalo e vai dar mate, mas você rasga aqui a diagonal, abre a diagonal e o bispo tem que voltar. E no final das contas não resolveria nada. Então aqui o Fedosiev tem outras ideias, ele segue com dama por D7 e agora torre C7. Tá bem o Shirov, hein? Tá bem aqui o Shirov. Dama por D6 foi jogado e agora a torre de A em C1, trazendo a última peça aqui para o jogo, né? A posição de fato é perigosa. A partida seguiu com torre G8, porque aqui, galera, é sério, o que você vai jogar, né? Vamos pensar em algum lance aqui para as negras, né? O que você poderia pensar em jogar aqui? Um torre F6? Ó, um torre F6 parece um lance lógico. Atacando o bispo, parece um lance bacaninha. Esse lance não funcionaria por conta de torre por G7. Olha que legal, né? Torre por G7 e aqui é o seguinte, se rei por G7, torre C7 cheque. E as brancas vão ganhar aqui. Rei H8, cavalo D5. Tá tudo protegido, a torre estaria atacada e aí não tem mais o que fazer. Qualquer outro lance, torre D8, cavalo toma, dama toma e bispo A5 e as brancas teriam uma posição aqui completamente vencedora, né? Uma outra possibilidade seria aqui depois de torre por G7 jogar com dama por B6, né? Mesmo assim as brancas ficariam melhores. Torre de C em C7 e depois de dama por dama, não recuperar a dama, mas sim primeiro aqui, ó, dou as torres na sétima, esse lance intermediário e as brancas têm um final melhor aqui, uma posição provavelmente vencedora por conta das duas torres na sétima e do domínio aqui da posição. Então, de fato, aqui a posição é muito boa para o Shirov, né? É difícil de achar um lance, por isso o Fedosiev faz aqui o lance em torre G8, evitando aqueles temas de torre por bispo. A partida seguiu com bispo A5, ganhando espaço aqui com o bispo, agora o bispo B5 e torre por B7, capturando um peão aqui o Shirov. Torre de A em C8 e aqui tá muito bem o Shirov, tá muito bem, eles têm bastante tempo ainda, dá pra calcular, o Shirov tá ganho aqui, ele tem torre por C8 aqui que ganha na hora. Por exemplo, depois de torre por C8, bispo C3 seria uma posição completamente vencedora aqui pro Shirov, né? Porque não poderia seguir com bispo por C3, senão dama F7 iria pra vitória, né? Então a partida seguiu aqui, então essa sequência seria vencedora, o Shirov não encontrou e seguiu com torre C2, e depois de torre por C2, dama por C2, torre D8, aqui errou o Fedosiev teria que jogar um dama C6 aqui, muito importante, propondo trocas aqui na posição, né? Praticamente forçando as trocas e a gente teria uma posição equilibrada. Mas aqui o Fedosiev faz o lance torre D8 e agora as brancas estão ganhas. Como? Jogando simples, aqui eu não entendi o que está acontecendo, por que o Shirov não capturou essa torre aqui? Eu acho que ele pendurou a torre e o Shirov não viu, não sei o que... galera, eu não sei explicar isso de fato, não sei explicar por que não capturou aqui bispo por D8 simplesmente... simples assim, né? Depois de dama por D8 segue com A4 aqui, dama C6, tá ganho aqui, as brancas estão ganhas e não é que tava caindo o tempo nem nada, eu fiquei bastante curioso com esse lance, dama B3 aqui do Shirov, mas ok, existem problemas na posição, torre C8 foi jogada aqui pelo Fedosiev, um erro, por quê? Aqui se ele deveria jogar algum lance como torre D7, propondo aqui trocas, tentando aliviar todos esses temas aí, né, da dama também entrando lá em F7 e tudo mais. Torre D7 era importantíssimo e o jogo vai embora. Bispo B4, a dama sai. Bispo C3, a dama volta. Troca as torres, tudo bem. A dama chegou em F7 e agora troca os bispos. E por aí vai com chances para os dois lados, bastante igualdade, né? E aqui então, mais um erro nessa partida, uma sequência de erros, né? Uma partida muito difícil. E aqui seguiu com torre C8 o Fedosiev. E agora sim encontrou o tema vencedor aqui o Shirov. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, um lance que ele não... Vou dar uma dica. Um lance que ele não viu antes.
mas repetiu o mesmíssimo tema agora. E agora é a hora, Shirov, e eu espero que você tenha encontrado o mesmíssimo tema. Ele não encontrou naquela hora, mas agora encontrou. Bispo C3 e Fedosiev abandonou porque não dá mais, pessoal. Que fantástico aqui o arremate do Shirov. E esse lance podia ter acontecido lá atrás, hein? E como é que pode na mesma partida, depois de tantos lances, surgir o mesmíssimo tema, né? Qual é o tema? Se bispo por C3, dama F7, como é que para esse checkmate? As pretas não tem cheque aqui embaixo, o cavalo tá segurando. Esse bispo não pode fazer nada, se ele voltar, não resolve. Dama por G7, checkmate. A torre não pode segurar aqui, vai ter que entregar a dama, vai ter que entregar tudo, não dá. Não dá pra parar esse checkmate, né? Então, simples assim, a posição é vencedora, né? Que mais dá pra jogar depois desse bispo C3? Então, bispo por C3, leva a dama em F7, tá perdido. Será que dá pra jogar torre por C3? Bom, depois de B por C3, as brancas têm uma posição melhor, né? Já tem qualidade a mais, bispo C6, mas de fato evitaria aqui o checkmate, né? A posição poderia ir embora, mas sempre com vantagem aqui para as brancas, vai para um final vencedor com certeza, né? Por isso, bispo C3, o lance de arremate do Shirov. Que bela vitória, né? Que bela vitória. Agora, que partida difícil aqui. Os dois cometeram muitos erros. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Mesmo assim, precisões muito altas, né? 86.3 precisão do Shirov, 79.6 do Fedosiev. E agora a gente vê no gráfico realmente aqui... Enfim, o Shirov acabou ficando um pouquinho melhor, né? O Fedosiev acabou não jogando lá os melhores lances. Deveria ter jogado dama por peão, né? E foi jogar aquele dama... G5 lá, foi jogar outra coisa e acabou se complicando, né? E aqui ficou melhor o Shirov e tal, ficou ganho. Mas, como a gente viu, o Shirov acabou dando chance, aí o Fedosiev empatou, aí o Fedosiev errou, aí o Shirov errou, aí não sei quem errou, aí todo mundo foi errando, né? Mas no final das contas, quem se deu melhor aqui foi o Shirov, né? Um bom resultado aqui pro Shirov, um bom resultado pro Shirov que tá aqui no grupo dele lutando também pela liderança, mas a gente tem um belo duelo também acontecendo entre o Richard Laporte e Vidit Kouirat, que a gente vai comentar no próximo vídeo e vai mostrar pra vocês também como é que tá a classificação no Grand Prix no próximo vídeo, tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo A5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.